Panicales, eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as rendas extras que eu já fiz. Gente, já fiz muita coisa, já vendi muita coisa, já tive vários pequenos negócios. Por isso que eu gosto de falar tanto sobre isso aqui, porque todo momento da minha vida que eu precisava de um pouquinho mais de dinheiro do que o que já vinha acontecendo, eu criava alguma coisa e metia a cara e ia vender. Eu já criei tanto negócio na minha cabeça, eu fiz muitos, mas mais ainda eu criei, testei na minha cabeça, vi as variáveis, o que podia dar certo, o que podia dar errado. Muitas coisas daria certo, mas não fazia sentido no meu momento atual. Enfim, gente, sério, vou contar tudo pra vocês, mas antes de mais nada, deixa seu gostei nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Bora! Bom, já contei pra vocês que eu sou empreendedora nata desde pequena, né? Quando eu era criancinha, eu sempre gostei muito de artesanato, de arte, de tudo aquilo que fazia manualmente, sabe? Então eu ia nos cursinhos. A primeira coisa que eu vendi foi pulseirinha. Eu acho que muitas crianças já venderam, né? Pulseirinha. E daí eu tinha um diferencial, hein, gente? Que eu fui fazer um curso. Eu tinha o quê? 6, 7 anos de idade, acho mais ou menos. Não me recordo muito bem. Mas tinha uma lojinha que vendia miçanguinha, essas coisas perto de casa, que dava curso. E eu ia lá fazer, no meio da galera grande, eu ia lá fazer meus cursinhos, que eu sempre gostei. Eu aprendi a fazer aqueles chaveirinhos, tipo de jacarezinho, de cruz, de joaninha, enfim. Gente, fazia aqueles chaveirinhos e oferecia pra todo mundo. Eu vendia, tipo, R$5, R$2, enfim. Ela fazia o dinheiro dela, entendeu? Desde pequena. Depois, teve uma época que eu comecei a fazer guardanapo. Pintar guardanapo, né? A galera gostava muito, isso foi mais um tempinho, gente. Eu não sou velha, mas também não sou tão nova, tá? Aí eu pintava guardanapo, já vendi. Depois disso, com 13 anos, eu fiz um curso de manicure. Então eu já trabalhei como manicure, trabalhava na Panicale como vendedora, como caixa com a minha mãe, né? Trabalhava na loja, a Panicale, e a gente trabalhava de sábado até meio-dia. E depois da meio-dia eu ia para um salão e não fiquei tanto tempo, mas fiquei acho que alguns meses trabalhando nesse salão como manicure. Então era a minha renda extra. À noite, às vezes, quando alguém pedia, tinha algumas clientes, né, que eu ia atender também, e assim, eu com a minha maletinha ali no bairro mesmo, fazer a unha da galera. Eu fazia a minha correria do meu dinheiro, sempre fui independente, gente. Sempre eu queria as minhas coisas, os meus pais, eles me davam condições, eles me davam a varinha e me ensinavam a pescar, mas eu tinha que ir lá buscar o peixe, entendeu? E eu sou muito grata por tudo isso, porque eu aprendi a fazer os meus corres, entendeu? Então, já fui manicure, já vendi guardanapo, já vendi bijuteria. Isso foi na minha fase de criança e adolescência. Depois que eu entrei na faculdade, eu comecei a vender bijuteria também, acessórios, né? Mas não que eu fazia, eu comprava pronto. Então, quando a minha mãe ia para São Paulo fazer as compras para a loja, eu pedia para ela trazer e eu vendia numa maletinha. Então, nessa época, gente, eu ficava de manhã, de tarde, de noite dentro do campus lá da FUMEP. Então, de manhã eu fazia ensino médio, de tarde eu fazia um curso sobre empreendedorismo, à noite eu fazia curso técnico. No ano seguinte, eu saí do ensino médio, mas eu fazia faculdade de manhã e ainda tinha mais um ano do técnico para terminar. Aí eu fazia o técnico à noite e de tarde eu ainda trabalhava numa obra, num estágio que eu consegui. Então, para conseguir dar conta de tudo isso, eu vendia nos intervalos. Então eu tinha minha maletinha. Gente, foi a época que eu mais ganhei dinheiro, foi com acessório, com bijuteria, não era semi-joia, era bijuteria. Eu ganhei bastante dinheiro com isso. Eu conhecia, como eu ficava o tempo todo, o dia todo dentro do campus, eu conhecia todos os funcionários. O meu público-alvo não eram os alunos, porque aluno não tem dinheiro, eram os funcionários. Então, cada dia eu pegava a maletinha, tinha 2 intervalos na parte da manhã, acho que na parte da noite também. Eu pegava a minha maletinha, levava no setor, deixava pra alguém ver. No outro intervalo eu ia lá, pegava, levava pra outra pessoa. Na saída eu pegava e ia embora. E assim eu ia.
e vendia baratinho, mas vendia bastantinho até. Então foi um dos negócios mais lucrativos para mim, visando o tanto que eu trabalhava, né? Na época, isso a gente tá falando de 2014, 2015, eu conseguia tirar uns R$200. Era mais dinheiro do que hoje, né? R$200 dá para fazer muito mais coisas, que a gente sabe o conceito de inflação. Mas depois disso, das bijuterias, eu fiquei um tempinho sem vender. Daí eu entrei a trabalhar numa obra, fazia faculdade só à noite era mais difícil vender lá dentro do campus. Mas na obra eu vendia paçoca na hora do almoço pros peões lá da obra. Vendia muito bem também conseguia tirar aí na faixa de uns R$200, R$300 durante o meu almoço. Então eu comia ali, abria um guardanapinho, era a mesma maletinha que eu vendia a bijuteria, gente. Essa maletinha é a maletinha da renda extra. A mesma maletinha eu levava paçoca, doce de abóbora, amendoim, um monte de coisa. Aí eu abria meu guardanapo ali, ia comer minha marmita ali no refeitório junto com a galera ali e colocava as paçocas ali em cima com o precinho e o pessoal vinha e comprava, entendeu? Então no meu horário de almoço era isso que eu fazia. Eu não tinha como ir pra casa, eu ficava ali, então eu resolvia ganhar dinheiro no meu tempo parado. Depois, também na obra, a paçoca deu o pessoal que comprava paçoca, que era o pessoal que trabalhava na forma, foi embora. E aí ficou uma outra galera que não gostava tanto de paçoca. Aí eu mudei, aí eu comecei a fazer bolo de pote. Nossa, dava um trabalhão, viu? Porque eu trabalhava das 7 às 5 na obra, depois eu entrava às 7 na faculdade. Pausa que tá passando um carro de som. Bom, continuando. Quando eu vendia bolo de pote, eu trabalhava das 7 às 5 e eu entrava às 7h20, começava a aula na faculdade. Mas eu nunca chegava no horário. Enfim. Eu saía da obra às 5 horas, chegava em casa, já fazia bolo, já recheava, tipo, em 2 horas eu fazia tudo, aí eu engolia comida, tomava um banho rapidão e ia pra faculdade, deixava os bolos gelando, porque no outro dia eu ia levar pra obra pra vender, fazia isso 2 ou 3 vezes por semana, dependendo das vendas, porque não pode fazer muito bolo, porque senão estraga, né, se eu não vender. Então, era muita correria. Minha mãe falava, Carol, você precisa parar um pouco, mas eu tinha objetivos, entendeu? Eu queria mais, eu queria investir, eu queria comprar minhas coisas e com o dinheiro do estágio não dava pra fazer. Então eu fazia as minhas correrias, eu fazia o que dava pra fazer. Nisso eu fiz bolo de pote, eu fiz cone pra vender, eu fazia mousse, enfim, tudo que era doce. Aí eu vi que doce era o que estava vendendo no momento, então eu fazia. Depois disso, das paçocas e do bolo, eu também vendi na faculdade à noite. Aí, né, como eu não conseguia vender bijuteria, essas coisas à noite, eu vendi um pouquinho de lanche natural. Sanduichinho, sabe? Com patê, pão, patê, salada, essas coisas. Isso foi bem pouco, durou pouco tempo, não foi algo muito rentável pra mim, então eu logo parei. Mas também teve isso. Nenhum desses negócios, gente, eu saí no prejuízo, porque eu sempre fiz algo muito, tipo assim, necessário, nunca implementei muita coisa. Então nada disso me deu prejuízo. E depois que eu já tinha conquistado um pouquinho mais de conhecimento e tudo mais, eu parei com essa coisa de fazer algum produto, porque era me sobrecarregava demais fazer os bolos, ter essa rotina, sabe, de trabalhar, estudar e fazer algo ali no meio tempo, tava me consumindo muito. Então eu comecei a oferecer o meu conhecimento, comecei a trabalhar com consultorias. Então, não que eu não tivesse que fazer algo, porque obviamente eu tenho que pensar, moldar tudo aquilo para a empresa da pessoa. Então eu comecei a vender planilhas específicas. A empresa precisa de uma planilha de medição, uma planilha de orçamento, uma planilha de fluxo de caixa, de controle, uma consultoria sobre como fazer algum tipo de processo dentro da empresa. Então eu comecei a oferecer esse conhecimento que eu já tinha dentro da engenharia, que eu tenho dentro da engenharia. Eu comecei a agregar valor, né, na empresa das outras pessoas. É meio que eu estou fazendo com o YouTube, mas é algo específico
para a pessoa. Aqui eu falo de uma maneira muito geral. Nas consultorias e nas assessorias que eu presto, eu estudo o negócio da pessoa, as dificuldades dela, quais são os pontos fortes, os pontos fracos daquela empresa. Então eu comecei a oferecer esse conhecimento também como renda extra. É o meu objetivo tornar isso como algo principal para mim? Sim, mas eu quero escalar isso, né? E é isso. Essas são as rendas extras que eu já fiz, que me deram lucro, né? Que deram certo. E no próximo vídeo eu vou trazer para você as coisas que me fizeram falir. Ah, teve algo que eu esqueci de falar antes. Eu também tive uma época que eu vendi luminárias, que também era uma forma de arte minha. Ela é toda artista. Eu pegava tubo de PVC, cano de 100, cano de esgoto, óbvio, limpo. Mas eu cortava em pedaços de 30 centímetros e eu tinha uma mini retífica. E eu fazia o desenho e ia furando, ia fazendo furinhos, ia fazendo o desenho todo com furinhos, com pequenas linhas, enfim. É bem interessante, se der eu vou deixar a foto ou aqui ou na rede vizinha para vocês verem. E aí eu colocava num bocal uma lâmpada, fazia toda a instalação elétrica para ligar na tomada e aquele desenho ficava aceso no tubo, era muito legal. Fiz isso perto da época de Natal, então eu fazia até com o desenho de presépio, sabe? Ficava bem bacana. Aí eu fazia também com notas musicais, fazia com o logo da sua profissão. Então, tipo, eu lembro que eu fiz, se eu não me engano, de relações internacionais por uma amiga minha, fiz engenharia, enfim. Também teve essa coisa que eu vendi, foi muito legal, não me deu muito lucro, mas pelo menos pagou a mini retífica que eu tinha comprado pra fazer isso, então, que eu tenho até hoje, que eu uso muito, então meio que ela saiu de graça pra mim, assim, e foi bem legal. E é isso, espero que vocês tenham gostado, comenta aqui se você já fez alguma dessas renda extras e como foi pra você, ou se você se inspirou e quer fazer. Curte esse vídeo, deixa seu like, um beijo e vem ser Panecali!